É sempre bom a gente começar o primeiro domingo do ano, assim como estamos, juntos, na presença de Deus, como fomos lembrados agora há pouco. E eu gostaria de compartilhar algo que pudesse alegrar o seu coração e o meu coração nesse momento em que nós vamos refletir na palavra de Deus. Que o meu coração e o seu coração saiam daqui agradecidos a Deus por tantas lembranças que dele nós temos. Por isso eu queria dizer junto com você, Senhor, obrigado pelas lembranças que eu posso ter nessa noite na tua presença. Faz-me lembrar sempre disso. Faz o meu coração se alegrar. A palavra de Deus nos diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Todas as vezes que você for confrontado, e nós o seremos certamente, com as dificuldades, com as lutas do dia a dia, que esta palavra venha ao seu coração. Traga à sua memória, à sua lembrança, aquilo que te dá esperança. Ele é a nossa esperança. Texto do livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Eu vou ler apenas, nós vamos ler juntos, eu gostaria, apenas os 3 primeiros versículos, depois vou fazer menção um pouquinho mais do texto até o capítulo 20, portanto, se você tiver a Bíblia, você mantenha aberta. Vamos ler juntos o texto da palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 8, os 3 primeiros versículos, que traz um discurso de Moisés, uma palavra de Moisés, um sermão de Moisés ao povo de Israel. Vamos ler juntos? Vamos lá? Cuidareis de cumprir para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. A vida é uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Vivê-la é sempre uma aventura. Eu e você não podemos sequer imaginar tudo aquilo. Nós podemos sonhar, e é muito bom sonhar, podemos idealizar, podemos construir, e isso é sempre muito saudável, mas ela sempre será uma grande aventura. O que nos espera no dia de amanhã? Como esse dia se apresentará? Nós podemos fazer planos, diz a palavra, mas a resposta certa vem do Senhor. De manhã, canta o salmista, embora um céu possa parecer sereno, calmo, de repente, nós que moramos numa metrópole como São Paulo, e enfrentamos isso quando em vez, quando aqueles que trabalham em São Paulo moram aqui, ou vice-versa, de repente, o final da tarde nos reserva uma grande tempestade, congestionamentos monstruosos, alagamentos, quem sabe, transtornos, certamente. Assim é também a vida. Nós não podemos dimensionar exatamente aquilo que vamos experimentar, a maneira como isso vai acontecer, mas ela será sempre uma dádiva de Deus, ela será sempre um presente, e cada momento como este, você deve vivê-lo como um presente. Por isso, decidiu-se chamar este momento de tempo presente. Isso é apenas uma categoria de tempo, mas ela é a sua vida, a minha vida, este momento que você tem para viver é um presente de Deus. E o que dá coragem para a gente seguir em frente quando nós estamos iniciando no nosso calendário mais um ano. E eu diria que a primeira questão é exatamente esta, do presente que temos da vida, porque estamos vivos.
Há um amigo muito querido, o reverendo Jeremias, que alguns de vocês conhecem, que ele diz assim: você deve começar sempre o dia lendo o jornal, e você vai lá nas sessões, e a gente às vezes vê as manchetes, quer ler as manchetes e tal. Ele fala: não, começa lá numa área do cotidiano, do caderno cotidiano, que tem os necrológicos. Se o seu nome não tiver ali, vai lendo. Não sei quem já teve a curiosidade de ler, né? Vai lendo. Se o seu nome não tiver lá, você agradece. É uma dádiva. Você não consta naquela listagem ainda. A vida é uma bênção. Obrigado, Senhor, porque eu estou vivo, porque eu tenho a vida. E ao olhar retrospectivamente, nós que estamos, como dissemos, iniciando mais uma jornada deste ano que está diante de nós, tudo o que a gente pode fazer é olhar para trás com alegria e dizer: obrigado, Senhor, pelas lembranças. Olhar para o nosso presente e dizer: obrigado por este momento, por esse tempo, e olhar para frente na perspectiva da nossa fé. Eu tenho feito isso por diversas vezes, e todas as vezes que, como você, eu também ameaço começar uma queixa, uma reclamação, me deter para perceber a bênção que significa estar vivo, a bênção que significa receber o cuidado de Deus a cada momento da nossa caminhada com Ele. E aí eu fico pensando, tantas vezes, as coisas que Deus operou na minha vida, as coisas que Deus operou através da minha vida, na vida de outras pessoas, e em algumas ocasiões, o que Ele fez apesar de mim, porque muitas vezes esta bênção que nos alcança transcende-nos. É apesar de nós não merecíamos, mas Ele tem feito pela bondade e graça dEle. O texto, como dissemos, é um discurso, uma mensagem, uma pregação de Moisés, assim chamado do seu segundo discurso para o povo de Israel, e com orientações que antecediam a entrada do povo na terra prometida. E ele passa a dar a este povo várias instruções, para que eles pudessem gozar do melhor desta experiência, do lugar novo com Deus, do lugar novo que Deus tem para eles, daquele lugar que Deus separou e desejou para que eles experimentassem e vivessem como algo que veio de Deus. Eu e você temos essa mesma perspectiva na nossa vida diária, cotidiana, de um Deus que se preocupou, que se importou, que nos amou e que em Cristo nos redimiu nesta redenção que nada mais é do que uma intervenção estratégica do amor de Deus na história do homem, e que tem a ver com a minha e com a sua história, porque Ele decidiu intervir na nossa história, na sua história particularmente. E Ele tem o melhor para nós, é uma terra que está diante de nós. Ele tem o melhor para o nosso dia a dia, porque Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias, nunca se esqueçam disso. Todos os dias eu estarei com vocês. E aí Moisés passa a dar àqueles seus irmãos uma instrução para este momento novo que diante deles estava. E eu gostaria de compartilhar na perspectiva do desafio que temos pela frente neste novo ano. O primeiro é que este texto de Moisés é um convite. Diz a palavra de Deus assim: recorde-se de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Eu queria perguntar para você e para mim, neste momento, você é capaz de enumerar tudo o que você vivenciou neste ano que nós encerramos, que se passou, enumerar tudo aquilo que você recebeu da boa mão de Deus durante esse ano? Eu gosto de um texto de Lucado que diz-nos que memórias curtas endurecem o coração. Anote com cuidado as bênçãos de Deus. Faça isso. Anote com cuidado as bênçãos de Deus. Anote, porque memórias curtas endurecem o coração. E aí, numa característica nossa, como nação, como povo brasileiro, eu fico preocupado quando leio textos assim, de um povo que somos chamados de gente de memória curta, que se esquece rapidamente das coisas.
E muitas vezes damos lugar a nos lembrar mais do que nos é desagradável do que daquilo que nos é saudável lembrar. E quando a palavra de Deus nos confronta para que nós não guardemos ressentimentos, mágoas, tristezas, que nós liberemos o perdão para aquele que nos ofendeu, para que mantenhamos limpo o nosso coração na presença de Deus, isso é extremamente terapêutico, saudável, construtivo, porque nós vamos nos alimentando do que de melhor existe na nossa vida como seres humanos. Mas me preocupa que muitas vezes as nossas memórias são curtas e elas fazem nos endurecer o coração. Por isso, anote com cuidado as bênçãos de Deus. Declare, como Davi no Salmo 71, verso 14 e 15, quanto a mim eu esperarei sempre e te louvarei mais e mais, e a minha boca vai relatar a tua justiça e de contínuo tudo aquilo que o Senhor fez pela minha salvação, ainda que eu não consiga determinar o número de todas elas. Lembre-se, Ele nos guiou até aqui. Mesmo quando Ele nos humilhou, eu gosto da expressão que Moisés usa com o povo, quando ele diz, olha, nunca se esqueçam, recordem-se de tudo que Deus fez. E aí ele diz, Ele os humilhou, Ele os deixou passar por apuros, porque nós muitas vezes queremos uma relação com Deus triunfalista, de um Deus que sempre está a nosso serviço, à nossa disposição. Basta que atribulações nos venham para que a gente possa, e não sou eu, não é você, está na palavra de Deus. O salmista faz isso várias vezes. Ele diz, e aí, o Senhor se esqueceu de mim? Assim como você faz e como eu faço. Nos primeiros momentos dos nossos embates. Mas é lá na presença dEle que todas as coisas acontecem. Porque sem Ele nada que foi feito se fez e nada se fará. Sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Combinado fica desse jeito. Mas Ele disse, eu os deixei passar dificuldades, mas eu os provi. E eu gosto da experiência do maná, que não é algo tão distante como você pode imaginar, mas que transcende a história de um povo que peregrinava no deserto e que acontece nos desertos da nossa existência do dia a dia. Onde Ele diz, eu vou prover. Quando Ele nos ensinou a orar, Ele não nos disse, o pão da semana nos dá hoje, ou o pão do mês, ou o pão do ano. Ele apenas nos ensinou a orar, dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E de novo fica combinado assim. Vai ser bom para vocês. E vocês vão aprender o quanto eu me importo, o quanto eu amo, o quanto eu não abro mão desses que eu chamo de meus, que eu escolhi, que eu decidi amar e que são meus. Por isso Ele diz, Ele nos provou, Ele nos deixou passar os limites da fome, mas Ele nos deu o maná, Ele nos saciou a sede, Ele nos livrou do perigo, nos tirou das mãos do inimigo. E é assim. Por isso, eu queria desafiar você nessa noite a dizer obrigado, Senhor, pelas lembranças de tudo que o Senhor é e de tudo que o Senhor tem feito. Mesmo quando fomos humilhados diante da necessidade, porque na privação experimentamos a provisão dEle. Eu também gosto do salmista quando ele diz, se não fosse Deus que estivesse ao meu lado, eu que o diga. As coisas já me teriam engolido vivos. Em outras palavras, eu não teria dado conta delas. Mas é porque Ele estava. E Ele está, eu gosto de dizer sempre isso, porque Ele é. Estar é próprio da natureza daquele que é. E Ele é Deus. Ele é o Deus presente, o Deus Emanuel. O maná fez o povo compreender e reconhecer esta total dependência
do Senhor, que é a fonte de todas as coisas. Por isso o texto que nós lemos nos diz um texto que Jesus faz uma citação da palavra de Moisés, que Jesus repete quando ele é tentado no deserto por Satanás. Ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Em outras palavras, a vida e a verdadeira vida não é fruto do nosso bem-estar material, mas de tudo que procede de Deus, da palavra de Deus. Por isso que as Escrituras nos ensinam que basta uma palavra dele, porque pela palavra dele tudo veio a existir do nada, e todas as coisas são trazidas à existência. Palavra de Deus. Creia nisso. Por isso, como lemos o Salmo 1, deseje isso com intensidade na sua vida. Recorde, relembre, agradeça. Shakespeare disse que sofremos demasiado pelo pouco que nos falta e alegramo-nos muito pouco pelo muito que temos. Somos, em outras palavras, reclamões demais. Não é? Celebramos pouco que temos e reclamamos muito do pouco que ainda não temos. Celebramos pouco. Por isso, citando o poeta Sacco novamente, ele diz: conta as muitas bênçãos. Faça isso se for capaz. Detenha-se em contá-las, em enumerá-las. E você vai ver surpreso o quanto Deus já fez. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gratidão abre portas para a plenitude da vida. Transforma aquilo que nós já temos em suficiente e ainda mais. Transforma a negação em aceitação. Transforma o caos em ordem. Transforma a confusão em clareza. Transforma uma refeição em um banquete. Transforma uma casa num lar. Um estranho em um amigo. Gratidão traz sentido ao nosso passado, traz a paz para o nosso presente e cria uma sólida visão para o amanhã. Por isso, esse texto é um convite. Recorde-se de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te fez passar e nele te guiou. O texto também nos faz um alerta. Guarda-te, diz o verso 11 que nós não lemos, guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus. E eu diria que numa sociedade como a nossa, que valoriza tanto o ter em detrimento do ser, onde o hedonismo impera, a busca pelo prazer, pela satisfação individual, nós corremos o risco de sermos envolvidos numa espiritualidade, numa relação com Deus, num convívio utilitarista da nossa fé. Como eu disse há pouco, de um Deus sempre disposto e à disposição para nos servir, em vez de nós o servirmos. Ai de Deus se não me der. Alguns criam até conceitos de crédito com ele. Eu sou um bom moço, uma boa moça, um bom pai, uma boa esposa. Eu sou um bom cristão. Aliás, o ano passado, dos 54 ou 56 domingos, já não me lembro mais, eu fui frequente na maioria deles. Como se isso criasse créditos nessa relação. Como se isso criasse créditos nessa nossa relação de fé com o nosso Deus. O texto nos faz um alerta, e eu diria que se você investe substancialmente apenas em si mesmo, no trivial do seu dia a dia, nas coisas superficiais da vida, você vai montar uma plataforma para imensos desapontamentos. Em vez disso, eu queria te desafiar a valorizar aqueles valores que realmente têm importância, que são substanciais, aqueles que nem o tempo, nem os eventos da nossa vida podem apagar. Como é difícil
escreveu C.S. Lewis, num livro brilhante chamado O Problema do Sofrimento. Ele disse como é que é difícil pensar em Deus quando tudo está indo bem, quando temos tudo o que queremos. E isso é uma frase terrível, quando tudo não o inclui. Nós o consideramos uma interrupção. Quando tudo vai bem. E quando esse tudo ir bem não for essencialmente por Ele, nele, com Ele, isso tende a uma tragédia, tende ao fracasso, tende às decepções e aos desapontamentos que muitas vezes vão nos machucando na nossa caminhada. E, finalmente, o texto nos convida a obedecermos uma ordem de Deus. Diz o verso 1, vocês devem cuidar, melhor dizendo, para cumprir todos os mandamentos que eu vos ordeno, para que vocês vivam. E no verso 18, ele diz ainda, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças. Eu insistia com um homem esses dias, conversando com ele, em meio às suas lutas, no início da sua caminhada com Deus, de uma intensidade muito grande. Ele dizia, pastor, eu achei que não seria tão difícil em alguns momentos. Eu achei que não ia ser tão difícil em alguns momentos. Sabe por quê? Nós temos uma imensa dificuldade de abdicarmos de nós mesmos, ou na palavra bíblica, como disse Jesus, na sua atitude em relação a ser o verbo encarnado de Deus, o esvaziar-se de si mesmo, para assumir a forma de servo, ser fiel até a morte e morte de cruz, por mim e por você. Nós queremos o controle das coisas. Nós queremos autonomia. Nós somos treinados para essa autonomia. Os pais aqui, lembram-se quando os filhos eram bastante pequenos ainda? Que você começa a celebrar quando eles começam a gatinhar. Começa a celebrar quando eles conseguem andar sozinhos, eles já não precisam mais que você segure. Depois dá trabalho que a gente precisa ficar correndo atrás deles. Depois celebramos quando os nossos filhos vão crescendo, e aí você não precisa mais ficar de um lado para o outro, levando para a escola, para a natação, da escola para a natação, para o balé para a aula de inglês. Aí você começa a se preocupar porque eles já podem dirigir sozinhos. Mas é uma celebração. Eles estão crescendo, ganhando autonomia. Somos treinados para isso. Só que no reino de Deus não é assim. Somos treinados para uma dependência de Deus, para um reconhecimento de que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Nada somos e nada podemos fazer. Que Ele é a videira e nós os ramos. Ele é o tronco e nós os ramos. Se formos cortados dele, não produziremos nada, secaremos, seremos lançados no fogo para ser queimado, apenas. Mas se estivermos ligados a Ele, frutificaremos, a nossa vida dará frutos. O texto nos diz, Ele é que nos dá a força. E eu dizia para este homem, pare de lutar. Stanley Jones, um grande missionário que viveu muitos anos na África, e quando ele morreu, foi uma experiência tão incrível, que aqueles homens daquela tribo, e há lá um memorial até a vida dele até hoje, disseram para ele que sua família queria levá-lo de volta, como fez para a Inglaterra. E eles disseram, vocês podem levá-lo, mas deixe-nos tirar o coração dele e enterrar aqui. Porque o coração daquele homem estava ali. E ele dedicou a sua vida àquele lugar. E esse homem que me impactou muito com o seu testemunho de vida e sua pregação, ele diz, certa feita, que pare de lutar e deixe que Deus lute através de você. Isso vai dar sempre certo de modo maravilhoso. E todas as vezes que eu me vejo debatendo-me comigo mesmo para realizar as coisas, para fazer as coisas acontecerem, todas as vezes que eu me defronto com as minhas decepções, com meus desapontamentos, eu me lembro de Stanley Jones, e eu começo a lutar através dele. Apresente diante dele a sua vida, os seus sonhos,
o seu trabalho, ele é enfadonho. O teu ambiente de trabalho não é aquilo que você gostaria. O que você está fazendo não é aquilo que você gostaria de estar fazendo. Ore a Deus. Ore a Deus. Ou Ele muda você de trabalho, ou Ele muda o teu coração naquele trabalho. Simples assim. Lute através dEle. Isso vai dar sempre certo, porque Ele é a sua força. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, diz o verso 19, você vai perecer. Paulo nos ensinou, tudo eu posso naquele que me fortalece. Oswald Chambers, num livro devocional, nos diz assim, nunca tente explicar Deus até que você lhe haja obedecido. O pouco de Deus que podemos conhecer é aquele pouco que nós decidimos conhecer. Quanto mais você obedece à palavra de Deus e anda nesses caminhos, como descreveu-nos o Salmo 1, mais o seu caminho prosperará. Como disse-nos o Tiago, esse é o segredo do sucesso. A palavra que vem do Senhor, que traz à vida todas as coisas. Que mistério é esse? Como disse Santo Agostinho, que eu exulte e prefira encontrar-te, mesmo que muitas vezes não te compreenda, a não te encontrar sem me compreender. Deus é imutável, meu irmão, minha irmã, meu amigo, em todo o seu amor para conosco. Ele ama cada um de nós e tem um plano para as nossas vidas. Deus é soberano, Senhor, sobre todas as coisas. Deus ainda está no trono. Creia isso. Por isso, diga a Deus obrigado pelas lembranças que me trazem até este dia. E aquelas que o Senhor construirá na vivência deste novo ano na tua presença. Não faça planos para este ano sem Deus. Quem sabe que outras surpresas Deus guarda para mim e para você neste ano que está diante de nós.